Bom, boa noite. Bom, acho que a ideia do convite que a gente recebeu aqui é contar um pouquinho do que a gente tem feito lá no Laboratório de Inovação, onde a gente tem hoje uma área dedicada à Data Science e temos já aí uma iniciativa que tem 3 anos e meio, assim, então a gente já tem algumas coisinhas para contar para vocês, assim, de como que evoluiu tudo, como que está hoje, mais ou menos o que a gente pretende e o que a gente aprendeu, principalmente, nesse tempo. Bom, eu vou... Só para me apresentar mais ou menos, eu sou o Pedro, eu tenho uma formação mais técnica, né? Hoje trabalho lá como cientista de dados. Acredito que o Einstein, enfim, talvez a maioria das pessoas conheça, assim, é um hospital particular lá de São Paulo, com bastante renome, várias classificações colocam o Einstein como o principal hospital da América Latina. Enfim, é uma responsabilidade mesmo estar aqui falando para vocês. Então, falar da inovação e falar do Data Science, particularmente, dentro do hospital, eu senti a necessidade de contar um pouquinho para vocês mais ou menos como que funciona, mais ou menos como a gente se organizou lá dentro, porque a gente está dentro de um hospital de mais de 60 anos, que é um hospital, assim, conservador, porque tem que ser, e, de repente, chega o hospital, tem uma diretriz nova de investir em inovação, investir pesado, e contrata uns malucos lá para tentar conversar com os médicos, e vou contar mais ou menos como que isso se organizou um pouco. Só uma agendinha breve, assim, vou falar dessa organização, um pouquinho dos projetos que a gente fez, uma consideração final breve, e aí deixo aberto para perguntas. Bom, a organização. Como eu já falei, a área de Data Science está dentro da área de inovação, dentro do hospital. Há mais ou menos 3 anos e meio, o hospital formou a primeira diretoria de inovação no hospital aqui na América Latina. Foi um desafio bastante grande, assim, e desde lá já falava-se muito sobre inteligência artificial. Foi uma coisa que foi sendo construída, mas desde o começo era uma coisa que eles sabiam que eles precisavam investir nisso. Agora, por que, assim, qual que é a ideia da inovação do hospital, sendo que hoje, por exemplo, a gente tem lá uma área de Big Data e tem uma área de TI. O grande diferencial nosso que a gente fala exatamente o go-to-market, é uma frase bem famosa entre nós lá. Então, a ideia é assim, dentro da inovação, nós precisamos estar lá dentro do hospital para entender os problemas da saúde e tentar bolar soluções. Essas soluções são, a priori, focadas em mercado. Então, criar novos produtos, novas soluções, etc., isso é meio que o nosso lema dentro da inovação. O hospital tem também, que nem eu falei, uma parte de TI que dá todo o suporte técnico de toda a digitalização do hospital e uma área de Big Data que analisa os dados deles, assim, mais focados em resolver problemas dos hospitais que, devido ao tamanho do hospital, extrapolam o nosso ambiente, até porque o Einstein administra alguns hospitais públicos, né? Então ele tem uma atuação muito grande no SUS. Mas a nossa atuação específica é voltada para o mercado mesmo. Está um pouquinho difícil aqui. Bom, a inovação hoje ela se organiza em 3 principais componentes. A Eretz Bio, que é uma incubadora de startups de saúde recém-inaugurada, foi inaugurada em novembro do ano passado. É uma iniciativa assim, bastante quente hoje, assim, a gente já tem empresas incubadas lá, parceiros de longa data e agora estão sendo aceleradas por nós. Assim, a gente sempre diz que o objetivo não é colocar capital diretamente nessas empresas, mas de fato acelerar
com aquilo que o hospital pode oferecer, né? Uma expertise clínica muito grande e ainda o apoio da equipe técnica do resto do laboratório de inovação, que também ajuda. Essa interação, é bastante interessante. Bom, o Innovation Lab, que é onde eu trabalho, então é um centro de inovação nosso, né, onde, assim, do Einstein, todos os funcionários Einstein, e é lá que a gente faz o que eu acabei de falar, de tentar criar soluções, interagir com os médicos e buscar o mercado. E o CIT, que é geralmente a porta de entrada dos projetos. Então, muitas vezes os médicos, quando têm ideias... Os médicos, quando têm ideias, geralmente procuram o CIT. O CIT tem uma parte toda de avaliação de propriedade intelectual e de mercado. Lá, eles basicamente que filtram as ideias e não mais que filtram, mas direcionam, né? Vejam que fazem sentido. Faz sentido ir para o lab para a gente conversar e tentar criar alguma coisa, ou se faz sentido endereçar de alguma outra forma. Aqui eu vou ter duas ilustrações lá, só para vocês visualizarem um pouco o ambiente. Essa é a Eretz, né, que foi recém-inaugurada. Então, enfim, segue, vamos dizer assim, uns padrões Google. Acredito não, com certeza não pela onda, mas assim, a gente tenta cada vez mais fazer com que criemos um ambiente em que gostamos muito de estar lá. Então, a gente passa bastante tempo lá, é um ambiente bem agradável de estar, e o Lab segue a mesma linha, né? O Innovation Lab, ele está fisicamente no mesmo espaço da Eretz, e foi reformado assim também. Isso é parte do nosso time. Bom, já falei bastante aqui. Essa é a cara da inovação. Então, um ambiente de prototipagem rápida, novos produtos, tecnologias, serviços e modelos de negócio. Aprendizado constante lá. E aí chega uma divisão importante que talvez faça mais sentido. Por que eu estou falando tudo isso? O Innovation Lab, ele tem uma principal divisão, que é nas áreas de Digital Health e de Data Science. O Digital Health é aquela parte que cuida mais da digitalização da saúde. O foco de toda a área, de todo o lab, é, claro, melhorar os serviços de saúde. O Digital Health é aquele... Desculpa. Mais responsável pela criação de aplicativos, sistemas web, etc. Então, a gente escreve de alguma forma como digitalização da saúde. O Data Science também tem o objetivo de melhorar o cuidado ao paciente, mas através de inteligência artificial. Então, mais do que saber que dominar as técnicas de inteligência artificial, a gente tem uma tarefa muito grande de entender aonde aplicar. Então, fazendo até um gancho na palestra do Felipe agora, que foi uma palestra excelente, aquela referência que ele fez à frase do Andrew Ng sobre a inteligência artificial ser a nova eletricidade, isso eu assino embaixo completamente. Assim, está sendo um desafio muito grande de entender muito bem quais são os problemas a ser resolvidos com a inteligência artificial e, em paralelo, a gente acompanhar essa avalanche de papers que são lançados, que é uma tecnologia que está se inovando de uma maneira monstruosa, assim, de rápida, né? Bom, aí vamos, de fato, ao que interessa, falar um pouco mais da área de Data Science lá. Contar um pouquinho de quem somos nós. Bom, basicamente a equipe ela é formada por pessoas técnicas, em geral bioinformática, engenheiros, bastante engenheiros, cientistas da computação e designers. E não existe um projeto nosso que não acompanhe pelo menos um especialista clínico. A maioria das vezes médico, mas
dependendo da aplicação, é aquilo com aquela especialidade com a qual nós vamos nos juntar. Vou fazer só uma observação sobre o design. Isso aqui é uma coisa que, na minha concepção, é super importante para o nosso desenvolvimento também, porque a gente não quer apenas descobrir os problemas, tentar resolver, mas a gente quer entregar para o médico de uma maneira ótima as coisas, né? A gente sabe que o design tem um papel fundamental para o uso das aplicações que são criadas, né? Bom, aqui um pouquinho do que nós fazemos, na verdade, do que já fizemos, né? Aí nós temos as grandes áreas, vamos dizer assim, praticamente que inputs dos nossos projetos, assim, é um destaque muito grande para imagens médicas, em que a gente já desenvolveu bastante coisa. Big Data, aí falando principalmente de genética, então análise de genoma. E aí a gente já entregou coisas em diversas outras áreas. O database do hospital é uma coisa que é um grande centro de informação que nós temos, que a gente usa bastante. Imagens, assistentes de inteligência artificial, NLP, e inclusive entender um pouco o comportamento dos usuários das nossas aplicações. Então aí a gente já toca num ponto que é super legal. Um ponto de interação entre áreas, né? A gente fala de uma divisão entre Data Science e Digital Health, mas é uma divisão para slide, vamos dizer assim. A gente tem uma interação e é algo que enriquece bastante o nosso trabalho. Nesse caso aqui, a gente analisar o comportamento dos usuários, a gente consegue dar feedback para aquelas pessoas que criam o produto e, enfim, só melhorar a experiência do produto. Bom, 2 slides atrás comentei dos especialistas clínicos, assim, a gente sempre tem apoiado por especialistas clínicos. Isso nos fez com que tivéssemos diversas parcerias, várias delas internas, né? Então, em grandes áreas, radiologia, telemedicina, laboratório de técnicas especiais, Big Data, PEC-J, que é um programa de assistência à comunidade judaica lá dentro do hospital, e o Hospital Vila Santa Catarina, que é um dos hospitais públicos que o Einstein administra. Aliás, vale até uma observação de que é um hospital que é muito parceiro nosso. Assim, a gente tem muito contato com os médicos lá, testamos várias coisas lá, né, entendemos muito do ambiente SUS lá, e sempre estamos lá. Fora as parcerias que também são várias com empresas nacionais e internacionais. Então, muitas vezes as empresas procuram a gente justamente para desenvolver técnicas de inteligência artificial. Isso é um fluxo super comum nosso. E aí a gente tem entregue assim, coisas interessantes. Assim, tem sido bem legal. Bom, finalizando a primeira parte, vamos falar um pouco dos projetos agora. Então, é assim. A gente tem o Data Science. A inovação, mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos. O Data Science, um pouquinho mais jovem, tem uns 2 anos lá, 2 anos e pouco. Mas a gente tem um portfólio de projetos já grande. Eu trouxe aqui uma ilustração desses projetos, vou falar de algum deles. A gente pode conversar sobre qualquer um. Agora só chega um ponto um pouquinho mais inconveniente, é que, na verdade, eu ia controlar por aqui e está falhando. Então, às vezes eu vou passar por projetos assim que eu não vou falar, tá? Então, vocês me desculpem. Bom, eu vou começar falando do VarStation. O VarStation é um dos produtos feitos pela nossa equipe de Data Science. Então, ele é uma plataforma. Oh, meu Deus. Oi. Ele é uma plataforma web para processamento e análise de variantes genéticos. Bom, o que isso quer dizer? No Einstein, atualmente, a gente tem falado muito sobre medicina de precisão e análise de variantes genéticos. Então, a gente criou uma plataforma que, quando uma pessoa vai fazer uma análise do seu DNA, ela passa uma amostra de célula células suas num sequenciador, e esse sequenciador entrega
esse DNA sequenciado. Maneira meio, desculpe os médicos aqui, mas é uma maneira meio simples de dizer. A partir disso, o Variantes recebe essa amostra e faz todo o processamento e a análise desse genoma. O que isso quer dizer? Para que a gente consiga analisar de fato, existe um processamento do qual a gente não vai entrar muito em detalhe aqui. Mas a plataforma, o grande tchan da plataforma foi visualizar que esse processo que eles têm até hoje, ele é demorado, não só pelo processamento ser pesado, mas também porque ele é muito separado em diversas ferramentas diferentes, não padronizado, vamos dizer assim. E o Workstation, o grande mérito dele, assim, ele colocou tudo dentro de uma plataforma e também acelerou boa parte desse processamento. Eu estou meio atrapalhado com esse passador aqui. Volta um para mim, por favor. Isso. Não, volta. Isso. Não, voltar. Aí. Bom, aqui a gente tem mais ou menos uma demonstração simples do que é o pipeline, mas hoje ele é uma ferramenta web, onde o Bioinformata, né, que faz essa análise, utiliza. Então, a partir da amostra, ele resolve tudo ali. Temos resultados já interessantes, então a gente pode ver aqui a redução de 80% do tempo na liberação de um laudo de BRCA e BRCA2, que é a análise para câncer de mama. Assim, falar em 80% em redução de tempo já dá para entender a dimensão do quanto que foi automatizado esse processo. Já temos na plataforma, que está sendo usada pelo NGS, o laboratório lá do Einstein, 934.802 variantes classificados. Vou fazer uma observação mais voltada para AI aqui, que é a classificação de variantes, né? A ferramenta tem um classificador automático de variante, e um fato interessante sobre isso é assim, ela tem esse classificador, e num time muito bom para a gente, o Kaggle lançou uma competição de classificação de variante genético. Aí a gente viu e falou, vamos entrar, a gente já está trabalhando com isso, pode ser muito legal. E foi muito legal, a gente conquistou o 6º lugar nessa competição, então nos adequamos a essa competição, em algo que a gente já estava desenvolvendo, e conquistamos o 6º lugar. O Kaggle, eu acho que a maioria conhece, mas é uma plataforma de competição de machine learning que hoje é assim, extremamente conhecida entre os data scientists. Por favor, próximo. Falar um pouquinho de segmentação de glioma. Bom, aqui a gente entra naquela parte de imagens médicas que eu tinha comentado. O que é esse projeto? A gente fez em parceria com a radiologia, claro. E a ideia é ajudar o médico a detectar o melhor lugar a ser biopsiado. Bom, então como é que é isso? O médico pega os exames de ressonância magnética, as várias modalidades de ressonância magnética, e aí ele tem que dar um ponto a ser biopsiado para a gente fazer a análise e descobrir o quão maligno é aquele tumor, de maneira simplificada. Bom, a gente resolveu trabalhar nesse desafio de como a gente pode ajudar, como a gente pode entregar um novo recurso ao médico. Se a máquina não conseguiria sugerir os pontos e justificar essa escolha dos pontos. Então, de uma maneira assim bem honesta, assim, né? O médico, o que tentamos desenvolver aqui? Um novo recurso ao médico para ele fazer um laudo. Como que ele funciona de maneira simplificada? Para o médico tomar essa decisão, ele precisa analisar uma série de modalidades diferentes de ressonância. Então, eles têm as modalidades funcionais, as modalidades anatômicas. As modalidades anatômicas, eles têm uma boa resolução
espacial consegue identificar bem as estruturas, nas funcionais consegue enxergar melhor como que funciona cada região, de maneira simples. Então, a gente sabia que a gente precisa interagir essas informações. O que a gente faz num primeiro instante? A gente alinha essas imagens, né? As imagens têm distorções, muitas delas às vezes são do paciente se mexer, se elas forem adquiridas em tempos diferentes. Então, a gente tem uma primeira fase aqui de alinhamento. Num segundo instante, a gente precisa achar o tumor. E aí que entrou pesado a inteligência artificial. É um problema de segmentação. Então, delimitar, achar, detectar e delimitar o contorno do tumor. Mais uma vez, como a gente gosta e está sempre de olho, a gente procura essas competições que as conferências lançam, assim como eles brilhantemente fizeram com a de idade óssea. E aí a gente encontrou uma competição organizada pela maior conferência de imagens médicas, que é o MICAI. É uma competição que tem anual de segmentação de tumor. Então, que foi o MICAI do ano passado, a gente submeteu nossa solução, que também estávamos trabalhando para o produto, submetemos lá e ficamos entre os 10 primeiros com essa solução de segmentação. Bom, legal, voltamos ao nosso produto. Segmentamos, ou seja, encontramos o tumor. Aí, agora, a gente precisa comparar, a gente precisa entender mesmo o funcionamento, vamos dizer assim, dentro do tumor, e é ali que a gente vai tentar sugerir ao médico os pontos a ser biopsiados. Aqui a gente fala Volta para mim, por favor. De uma maneira simples, a gente estava encontrando os pontos de maior perfusão. Então, basicamente, assim, isso vai dar ao médico, vai dizer ao médico onde que existe maior vascularização dentro do tumor. Por que isso? Porque o tumor tem uma característica muito heterogênea. Então, se a gente imaginar assim, que um tumor avançado, um tumor de alto grau, conforme ele for se expandindo, o interior dele vai necrosando. Se o médico vai lá e faz uma biópsia na necrose, ele está pegando célula morta, aquilo não vai avaliar nada do tumor. Então, ele precisa encontrar um local interessante para biopsiar, para entender o quão maligno é aquele tumor. E aí foi onde tentamos atuar, tentar ajudar o médico, mostrar os pontos de maior perfusão e aqui as suas atividades de perfusão. CAD-X de próstata. Bom, aqui ele segue uma linha parecida, então análise de imagens médicas, mais uma vez trabalhando com ressonância magnética. Aqui a gente tenta entregar que recurso ao radiologista na hora do seu laudo. O de localização de tumores, os contornos da próstata e uma probabilidade de malignidade. Bom, a próstata, ela não é tão simples como muitos outros órgãos de você segmentar, de você encontrar os contornos dela. Prova disso é que durante o nosso desenvolvimento, a gente fez um estudo interoperador, ou seja, a gente pediu para mais de um radiologista fazer a segmentação na mão, porque afinal de contas a gente também precisava construir o nosso dataset para treinar a nossa rede neural, e aí a gente queria entender o quanto eles concordam entre si. E aí, para nossa surpresa ou não, tem bastante discordância, sim. É difícil falar em números aqui, porque a métrica usada para avaliar ela não é tão intuitiva, que é o DICE. Não sei se alguém tem familiaridade. Mas a gente viu ali que existe discordância. Então, o que a gente pode tirar disso? O desafio mesmo, ele não é simples, o de você segmentar a próstata, e a gente precisa... a gente vê que mesmo médicos que tinham experiências parecidas, né, vamos dizer assim, níveis parecidos, eles discordaram na sua delimitação de próstata. Beleza. Passa para mim, por favor. Bom, assim como eu já descrevi, a gente tem uma primeira parte de segmentação, depois uma identificação de áreas suspeitas, e aí propriamente a classificação de lesão. Esse case também é bem interessante para a gente, foi um negócio que foi super bacana que aconteceu,
que foi da gente conseguir o primeiro lugar na competição de uma outra conferência de imagens médicas, que é o SPY. Então, isso foi em fevereiro de 2017. O SPY ele estava focado no problema de classificação de lesão. Então, eles davam as imagens e marcavam os pontos. Aqui tem uma lesão. Então, a gente fez uma CNN, no qual a gente classificava dava um grau uma probabilidade daquele tumor ser maligno, tá? Ou clinicamente significante, que é o que a gente mais usava. Pode passar, por favor. Agora eu vou pedir para você passar alguns, tá? Pode ir passando. Eu vou falar mais de 2 projetos aqui, e aí a gente já vai concluindo, e aí fica aberto para, se vocês quiserem perguntar sobre mais alguma coisa de lá. Bom, o teledermato. O teledermato, ele é um projeto que eu gosto muito. Gosto muito por quê? Porque ele hoje talvez seja o projeto com o qual nós estamos mais próximos do SUS. Além disso, é um projeto de intersecção entre as áreas dentro do Lab. Então, o teledermato é uma ferramenta que nós, lá no Lab, desenvolvemos para exame dermatológico. Esse projeto fizemos em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que tinha uma meta de reduzir em X% a fila para exame dermatológico, que era muito grande no ano passado. Então, entraram em contato com o Einstein, fizemos o acordo e o projeto. A ferramenta, basicamente, é o quê? Um sisteminha no qual todas as pessoas que passam pelo SUS, o SUS que estiverem usando a ferramenta, o exame dermatológico é feito lá, então ela tira uma foto das lesões, e as lesões vão para a nossa equipe de telemedicina. A telemedicina vai lá e vai laudar e vai dar um destino para aquele caso, de maneira bem simples também. O que isso impacta na gente? Super legal, estamos atuando no SUS, é muito gratificante para a equipe. Mas o que mais? A gente tem com isso um dataset de lesões dermatológicas laudadas por um especialista do Einstein. Aí a equipe de Data Science foi logo acionada porque viram que ali a gente tinha um grande espaço de trabalhar em cima. Então, o que a gente tem criado é um sistema de classificação automática através dessas imagens, porque a gente tem, de uma maneira simples, de uma maneira bastante volumosa em termos de dados, uma série de imagens de lesão dermatológica com o laudo do médico. Bom, aqui também, mais uma vez, Deep Learning aplicado. Então, a gente tem aqui mais um problema de classificação. Esse é um problema um pouco diferente dos outros. A gente já não está mais falando de imagens médicas, estamos falando de imagem comum, né, RGB. E a gente está falando de um problema de mais de 200 classes, né? Então, por quê? Porque a classificação dessas lesões pode variar muito em termos de CID, que é o que eles usam. E aí a gente tem mais de 200. Mas o acordo com a prefeitura foi firmado em julho do ano passado, temos uma série de imagens, a gente vem trabalhando em cima a partir daquelas imagens em que os casos vão aparecendo. Então, desenvolvemos uma série de coisas, e aí a gente já tem modelos com uma acurácia bem interessante. A gente tem feito uma avaliação ao estilo MDNet, que a gente avalia o top 3 de classificação. E aqui a gente tem só um exemplo assim, bem ilustrativo do que foi feito. Então, a lesão, a foto que foi tirada, o nosso algoritmo e uma classificação. Isso aqui são as probabilidades, e aqui ele acertou na terceira probabilidade, aqui, que era uma xerose cutânea. Bom, pode passar. Peraí. Volta uma. Aí. Bom, eu vou falar rapidamente desse aqui. Esse aqui é só para ilustrar uma coisa que a gente já comentou aqui. É um problema de predição que a gente trabalhou. Super legal citar que esse problema a gente trabalhou em parceria com a equipe de Big Data do hospital. Então, temos expertises que são de interesse, assim, a gente trabalhou junto. E aí, o que a gente criou? Um problema de predição. O que a gente quer saber? Se os idosos vão ser internados naquele ano ou não.
Quem são esses idosos? A gente tem um programa de ajuda à comunidade judaica lá dentro do hospital, que é o PEC-J. Não, desculpa, é no seguinte. Aí, isso. Pode ir para o próximo já. Que é o PEC-J. E aí, toda a equipe assistencial lá dentro do hospital, ela sentiu a necessidade de ter um tratamento, de ter uma conduta nova com aqueles pacientes que eles tivessem uma ideia de que eles seriam internados, teriam complicações naquele ano. Então, mas, de uma maneira simples, foi isso que nós fizemos. Pegamos os dados de anamnese desses pacientes. O que são esses dados? São os dados que eles têm daquela entrevista que o especialista clínico faz com a pessoa, né? Só para saber, tentar entender mais ou menos a situação da pessoa, a gente pegou esses dados. Pegou esses dados, colocou em técnicas de machine learning e estamos prevendo se o idoso vai ser internado naquele ano ou não. Bom, pode ir para o final agora. Mais um só. Aí, beleza. Bom, pode deixar aí. Aí já deu o spoiler da minha consideração final. Assim, agora em termos mais de experiência, mais um feeling pessoal mesmo, eu queria só fazer esse comentário sobre o... Pode pular. Sobre o questionamento daquilo que a gente tem feito. Bom, eu sou um cara técnico, assim. O Deep Learning é uma coisa que está numa onda, num entusiasmo muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem uma democratização disso, que é maravilhosa, muito grande. Então, a gente tem uma série de problemas prontos que nos ajudam a entender as técnicas. E num exercício simples, é bastante fácil a gente se envezar por eles e ficar encantado com os desenvolvimentos, com os resultados, treina um modelo, começa a dar certo depois de muitas tentativas. E aí a gente chega ao quê? A um modelo muito bom que a gente engaveta. Então, voltando um pouquinho no gancho, naquilo que o Felipe falou e no que eu falei um pouquinho agora há pouco, lá no Lab a gente tem um costume que me agrada muito, que é o de se questionar, de discutir um pouco as coisas que a gente está fazendo. Isso, eu acho que é mais uma mensagem para os técnicos mesmos que estão estudando Deep Learning e outras técnicas. A gente precisa muito questionar o que a gente está fazendo, se o que a gente está fazendo, a gente está resolvendo alguma coisa, e é muito difícil a gente chegar a essa conclusão. Então, daí, é super interessante a gente conversar com quem a gente está desenvolvendo aquilo. No caso da saúde, conversar com esses especialistas clínicos, para que a gente chegue ao ponto de resolver realmente problemas com isso. E por que isso é tão importante? A gente tem um hype muito grande, a gente está tendo resultados maravilhosos com as técnicas, mas daqui a um tempo isso só vai realmente se provar se resolver problemas de verdade. Em muitos casos já está resolvendo. Assim, as ferramentas estão ganhando funções absolutas, sensacionais com as técnicas de inteligência artificial. O inserir dentro do ambiente da saúde, ele não é simples, nem um pouco. Existem sérios complicadores e, no final, a ponta de tudo é um ser humano. Isso existe um receio muito grande. Mas é nisso que a gente tem que trabalhar também. Então, estudem muito as técnicas, mas procurem entender muito o porquê do que vocês estão fazendo aquilo. Não é nem um pouco fácil, sozinho. Eu acho que não é muito o caminho, porque, enfim, né, tem gente que já conhece muito bem os problemas, mas é o que daqui a um tempo, para a gente provar que tudo que a gente está falando aqui, hoje a gente está fazendo, a gente não, eu estou só participando, mas um curso super legal de Deep Learning, daqui a um tempo isso vai se provar, e nós aqui também, até pensando em âmbito de Brasil, a gente vai chegar em coisas boas, aplicando no lugar certo. E descobrir isso é muito difícil, mas é um exercício super importante. Bom, eu acho que era isso.
se tiver tempo, podemos falar de outros projetos, mas essa era mais ou menos a mensagem que a gente queria dar.